Muita saudade. Pequena viagenzinha no tempo aqui, ó. Salve galera da Porsche Cup, tudo bem com vocês? Eu sou o Gerson Campos, piloto da categoria Sprint Challenge e hoje mais do que nunca fã de Porsche, né meu amigo Denner? Total, Porsche na veia. Porsche na veia, talvez aqui com os maiores fãs do mundo, os maiores representantes da Porsche no mundo, o Denner Pires, que vocês conhecem tão bem, aqui mais uma vez no canal da Porsche Cup. Eu aceitei esse convite deles pra gente mostrar muito da história dos carros, né Denner? A gente tá falando há muito tempo sobre mostrar a evolução dos carros desde a chegada do 996 até o 992. O pessoal da Cup conseguiu montar tudo aqui. Agora, antes de falar tecnicamente, me fala uma coisa. Teu sentimento olhando esse primeiro carro aqui. Nossa, viagem há 20 anos no tempo, né? Nossa, nem fala. Eu vi essa faixinha de para-brisa aqui, eu lembro quando saíram todos os carros para alinhar para a primeira corrida, né? Primeira vez largaram 13 carros e eu via saía um, saía dois, saía três dos boxes e eu fui ali naquela torrezinha de Interlagos que tem ali no pit lane, eu olhei e falei, cara, não é possível, tanto carro. Isso em 2005, esse ano a Cup fazendo 20 anos de história, uma história maravilhosa. Foi exatamente dia 16 de abril de 2005. E como é que começou? Você tem, obviamente, quem acompanha, né? Você já contou essa história no nosso podcast do Acelerados, já contou muito que você fez antes 1000 milhas, já fez diversas corridas. Quando surgiu o projeto da Porsche Cup, que você olhou lá fora e falou, vamos trazer isso aqui pro Brasil? Quanto tempo demorou? Cara, acho que demorou praticamente 5 anos, porque de 98 para 99, a gente começou com uma iniciativa de fazer a categoria, não estava muito bem definido ainda, e aí a gente encontrou algumas barreiras. Uma delas foi que estava mudando da geração AR, que era o 993, para o 996, que foi ali nessa mudança de 99 e 2000. Algumas outras embarreiramentos que a gente encontrou aqui no Brasil, desde valor de dólar que subiu de um dia para o outro e etc. Então aquilo ali começou um projeto e mesmo ali no ano 2000 a gente falou, pô, ainda está um pouco cru esse negócio, a gente precisa trabalhar um pouco mais para poder chegar lá. E aí veio trabalhando 2002, 2003, quase a gente embarcou, mas viu que ainda tinha alguma coisa para evoluir no formato e tudo mais. Existe também uma situação na Porsche que é de você encomendar os carros um ano antes, fazer uma previsão de produção. Então a gente foi aprendendo tudo isso e aí então em 2004 a gente trouxe o primeiro carro que foi exposto no Salão do Automóvel, já com a ideia de então fechar o campeonato para 2005. Então olha aí galera, quanto tempo de história até a coisa efetivamente acontecer. Fala pra gente desse aqui, esse é um 996, é o carro com o farol mais polêmico dos 911 na história da Porsche e é o primeiro modelo a água depois do 993, certo? Sim, é esse mesmo. Esse carro eu tenho um baita carinho por ele, né? Tenho por todos, mas esse aqui é o nosso início, né? O 996 ele tem 360 cavalos, motor refrigerado a água. Nessa fase da Porsche era um motor que era um híbrido, ele era um motor, a parte central ainda do ex-motor a ar e a parte superior, que é os cabeçotes e cilindros já refrigerados a água. Legal, que é o motor Messinger, que teve essa evolução. Isso é uma evolução que começou lá no 956, no 962, no GT1, a arquitetura do motor é muito parecida. E aí então chegou aqui no Brasil o 996, o carro tem ABS, diferente dos outros modelos, que a gente vai falar daqui a pouco. Já na época tinha um ABS. Ah, já tinha um ABS. Mas é um ABS muito mais assim, um ABS de um carro de rua do que um ABS profissional de corrida. Mas era um ABS, eu diria, semi-profissional. Tá. Sem aquela possibilidade de ficar modulando os mapas de ABS e tal, mas era um ABS. Os amortecedores, nessa época, vinham com regulagem de bump e rebound, coisa que nos outros já veio travado, e regulagens de barra estabilizadora. Mas é um carro assim, bastante conservador para ser um carro de corrida. Muito das peças móveis da suspensão ainda com borracha, ainda um carro que você vai, quando você experimentar, você vai ver que ele, quando faz curva, ele aderna bem e tal. Mas não deixa de ser um carro rápido, porque ele chegou a virar Interlagos 1,40. 1,40? 1,40. Manualzão? Manualzão, 6 marchas em forma de H, que era bastante comum o piloto errar a marcha, porque é um H muito próximo ali à seleção das marchas, e às vezes com a força do G lateral, o braço vinha um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e bumba, errava a marcha. Esse era o calcanhar dele na ocasião. Vamos mostrar por dentro aqui pra galera? Olha só, pessoal, mata a saudade aí que eu vou só perguntando aqui.
já era uma porta mais leve, já era de carbono, né? Sim, já era de carbono. Então tá aqui um carro, né, um painel bem convencional, né, bem parecido com o carro de rua. As diferenças é que ele tem aqui essas luzinhas aqui, uma de nível de água, para quando fura um radiador, alguma coisa. Esse aqui é o Shift Light, né, aquele que acende para você te ajudar a trocar a marcha. Mas olha o câmbio aqui, ó, exatamente como um câmbio. Com a mesma manopla do carro de rua. Sim. E o painel também ainda com o dash do carro de rua, Totalmente, né? Não tinha data acquisition nessa época, então era tudo na base do cronômetro ali do lado de fora, embreagem, freio, fazia punta-taco. Fazia punta-taco. Exatamente, e aqui que eu te falei que as marchas elas eram bem justinhas. Tá vendo aqui? Isso aqui tá até frouxo, isso aqui é um elástico que já de tanto tempo perdeu a sua tensão. Para que era? Era para ele segurar a alavanca um pouco mais para a esquerda, porque quando você fazia alguma curva que a tua força G trazia um pouco a marcha, teu corpo para cá, automaticamente, às vezes você estava em quinta, vai em quinta, ia colocar quarta, vinha demais e entrava segunda. Aí, pá! Entendi. Estourava o giro. E o que acontecia? O que tem nesse carro? Ele tem um sistema de fusível no platô. Então ele quebra o platô da embreagem para amortizar esse tranco. Para não explodir o motor. Para não estragar o motor. Então, só que para você, aconteceu isso, um basterrinho. Você parar o carro no box, tira o câmbio fora, troca o platô, põe um platô novo e volta para a pista. E uma coisa super curiosa, porque um dia um alemão esteve aqui e falou assim, a gente teve no fim de semana lá, a gente precisou trocar 6 platôs. E a gente trocou no fim de semana 32 platôs aqui no Brasil. Nossa Senhora! Porque o pessoal ficou naquela gana de tentar virar tempo, isso e aquilo, e aí acabou o quê? Errava, não estava acostumado com o carro, né? Mesmo pilotos assim de boa experiência erravam. Você falou, virou 1,40? É o que vira o 991 de pneu usado hoje. Acho que virou 1,40,5, foi numa pista que tinha acabado de ser refeito a pavimentação. Foi na última prova desse carro, que foi em 2007, ele virou isso aí, virou 1,40. Se eu não me engano, ele virou um 39 alto, mas 1,40 eu garanto que ele virou. Incrível, porque eu tinha essa curiosidade de se os motores estouravam quando errava a marcha. Mas isso de ter o fusível no platô, genial, né? Sim. Sim. Mais uma coisa incrível. Aí a galera desenvolveu aqui, o pessoal da nossa oficina desenvolveu ferramentas para tirar o câmbio mais fácil. Imagina com o calor e tal, tirar o câmbio era super sofrido isso, mas muito melhor que arrebentar o motor. Que legal. Né? Quebrar o motor. E agora a gente vai ver o 997. Fica de olho aí, já deixa o seu like no canal da Porsche Cup e, é claro, se inscreva. Sabe que eles ficam guardados aqui, mas eu acabo que não tendo oportunidade de ir lá, sentar de novo, ligar na manopla, mexer nos botõezinhos. Muita saudade. Muita construção. Carro né? de corrida com chave de contato, né? Tá vendo? Cara, a chave tirava ainda. Tirava a chave, ó. Coisa que não é comum, né? Você pegar um carro que tem chave de contato, pisca-pisca, seta e vira 1,40 Interlagos. 40 Interlagos. E a manoplinha mesmo do carro de rua. Genial. Perfeita, né?